Olá pessoal, tudo bem? Estamos na nossa aula número 18 do treinamento básico do sistema PetFlow e na aula iremos aprender como operar a parte de comissões. Então vamos entender como comissionar os nossos colaboradores e ter esse controle que é tão importante para a saúde, né? Para o equilíbrio do nosso time que trabalha dentro do pet shop ou da clínica veterinária. Então não esquece, dá o like, compartilha, ativa as notificações, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então bora para a nossa aula, galera, aula de número 18. Bom, importante que o primeiro passo para a gente comissionar os nossos colaboradores por venda de serviço ou produto é a configuração dos parâmetros de comissão desse usuário. Então a gente vai lá na fotinho do nosso usuário, minhas configurações, usuários, escolhe o usuário que a gente quer, e lá abaixo dos acessos a gente tem a parte de configuração, certo? Então nesse primeiro campo de produto está indicando que 10% de comissão na venda de produto, e aqui a gente vai botar 10% também na venda de serviço. Porém o serviço tem uma particularidade, a gente precisa escolher qual tipo de comissionamento que a gente quer. Se a gente quer na execução do serviço, ou se a gente quer na venda do serviço, certo? Para a venda de produtos, lá no caixa, a gente precisa, na parte de pagamento, informar qual é o colaborador nesse campo aqui. Porém, para a venda, para o comissionamento de serviço, ou na venda ou na realização, essa comissão fica para o funcionário que está no agendamento. Certo. Configurei meu usuário, estou vendendo os produtos, estou vendendo os serviços. Como que eu vejo, como que eu controlo, como que eu gerencio essas comissões? Perfeito. Aqui no menu financeiro à esquerda, a gente clica, tá? E aqui em cima à direita, a gente tem o botão de comissões, onde a gente vai ter essa visão gerencial administrativa. Então, por que a aula anterior foi sobre contas a pagar? Porque existe uma relação entre comissões e contas a pagar. Porque quando a gente gera uma comissão, para que essa comissão seja dado baixa nela, a gente precisa gerar uma conta a pagar para a empresa, certo? Então a gente viu como é que cria uma conta, né? Então agora, o que a gente vai fazer? Vai vender o produto, vai gerar a comissão, e para pagar essa comissão a gente gera uma conta desse pagamento. Esse é o fluxo que tem que ficar entendido, certo? Eu vou mostrar aqui na prática, a gente vai ver que quando gera uma conta desse comissionamento, ele já vai para o plano de contas correto, de comissão, e fica tudo de forma organizada. Tá? Mas vamos dar uma olhada aqui na nossa tela gerencial, porque tem algumas outras coisas que são bem legais de conversar. Olha aqui. Então aqui a gente tem primeiramente uma tela gerencial, onde mostra de todos os usuários aqui. Óbvio que se você tivesse mais de um usuário, todos estariam aqui, certo? E aqui já está falando qual é o total de vendas, quantas vendas foram realizadas, quanto é o total de comissão, qual que é o restante de comissão que ainda tem a pagar para os teus colaboradores. E isso é uma tela bem importante, que você pode, por exemplo, fazer algumas relações que são vitais para a sua equipe comercial. Porque, por exemplo, você pode comparar o desempenho dos seus colaboradores no sentido de, poxa, o usuário PetFlow, ele fez tantas vendas, quer dizer, ele fez tanto um valor X de comissões e ele tem uma quantidade de vendas muito menor que os meus outros colaboradores, ou seja, ele está sendo mais assertivo na hora da venda, porém ele está vendendo em quantidade menor. Ou seja, o ticket médio de venda dele é maior. O que eu poderia melhorar no caso dele? Eu poderia acrescentar um pouco mais de volume. Por que será que ele está vendendo uma quantidade de volume tão pouca se ele tem
essa taxa de ticket alta. Em contrapartida, os meus outros colaboradores estão vendendo muito e não conseguem ter um total de comissão melhor. O que será que está acontecendo com esses colaboradores? Será que estão vendendo produtos, estão com insegurança, estão vendendo produtos muito com valor inferior para não perder a venda? Será que não vale mais a pena a gente tentar entender um pouco mais o que o cliente quer, fazer algumas perguntas para ver se a gente não consegue fazer uma venda casada, ou de repente aumentar o ticket médio das vendas? Então esse tipo de informação que tem nessa tela aqui é importante, né? Você pode ter uma reunião comercial ali com o seu time, analisar isso uma vez por semana, né? Traçar uma meta para o seu time de venda e pontuar alguns pontos, né, que precisam ser melhorados justamente para que eles performem mais, e eles performando mais é mais dinheiro em comissão para a equipe e mais faturamento para o seu negócio, certo? Então acho que é importante falar um pouquinho dessa tela nesse sentido, mas agora vamos também ver um pouco do controle das comissões, tá? Então aqui tem a linha do colaborador, né? Individualmente aqui, claro, está igual porque eu só tenho ele, mas aqui estaria o valor somente dele, quantidade de venda somente dele, total de comissão somente dele, quanto que resta pagar de comissão, porque você não é obrigado a pagar a comissão integral, né? De primeira, digamos assim, né? A gente dá essa flexibilidade, por exemplo, o cara tem R$1.000 em comissionamento, você pode ir pagando 250 por semana até quitar. Isso fica flexível de acordo com como você vai acordar com o seu vendedor. Tá? Então, se a gente clicar aqui no Petflow, no usuário Petflow, a gente vai ver que de fato não existem comissões abertas, né? Porque tem zero restante, certo? Aqui na aba a gente tem basicamente esses indicadores desse grid aqui colocados aqui, tá? E aqui no histórico a gente consegue visualizar o que gerou essa comissão de R$4,98 para ele e qual que é o status dessa comissão. A gente percebe que esse status está pago, a gente até pode clicar aqui no olhinho e conseguir visualizar. Tá? Olha que interessante, quando a gente vincula, para pagar, como eu falei antes, né, a gente vincula essa comissão a uma conta, né? E aqui a gente também tem acesso à conta se a gente quiser. Olha que legal. E o que eu falei antes, né? A conta de comissão ela vai para o plano pessoal, parte de comissão, você vai ter lá do seu plano de contas a visão exata do que você está pagando em comissionamento. Tá bom? Então, vamos fazer um do zero aqui para a gente ver esse processo todo e a gente não ficar com nenhuma dúvida na parte operacional, tá? Então, vamos voltar lá para o meu usuário, vamos verificar se a configuração dele continua correta. Muito importante, né, pessoal? Lembrando que só o admin da conta ele consegue fazer esse tipo de configuração. Tá? Só o admin da conta consegue entrar na aba usuários e ver todos os usuários e entrar nos usuários e fazer essas devidas configurações. Tá? Mas beleza, ele tem aqui 10% de comissão. Vamos cancelar aqui, vamos no caixa e vamos fazer uma venda nova. Vamos escolher aqui um produtinho. Esse aqui, pode ser. Vamos certificar que está o nosso funcionário correto e vamos finalizar a venda. Legal, 91,80, então provavelmente 10% deve dar em torno de 9,80, né? Eu acho que é isso, ou 9,18. Vamos ver. Então, entrando aqui no financeiro, comissões, tá ali, 9,18. Ainda bem que eu acertei, né? Mas veja que já atualizou a quantidade, né? Antes tinha uma quantidade de vendas, tinha um valor total, né? E agora tu vê que já está somando legal. Se a gente entrar agora no histórico, a gente vai ver que em comissões vai ter uma aberta e no histórico uma fechada. Olha que legal. Olha ali. Então, dia 8/8 de 24, 9,18. Qual que foi o item vendido? Olha que legal, você para o mouse em cima, ele já mostra também detalhadamente.
certo? E aqui no histórico segue aquela comissão que a gente estava paga já. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o processo que faltou no nosso treinamento, que é gerar a conta para o pagamento dessa comissão. Lembrando que aqui vão ter vários itens, né, nesse momento que você vai gerar as contas, porque o cara está vendendo, e então você pode escolher quais itens você quer gerar a conta, né? Então, como eu falei, fica a critério do que tu está combinando em pagar, se tu vai pagar tudo num dia só, se tu vai pagar quinzenal, de 15 em 15, né? Então você vai marcar aqui os itens que você quer gerar conta, certo? Evidentemente que se você marcar vários itens, vai ser gerada apenas uma conta para todos esses itens, não vai precisar ficar gerando várias contas, tá? E aí aqui embaixo à direita do botão limpar, a gente tem a opção de gerar conta. Vamos clicar. Olha que legal. Então ele gerou aqui o pagamento de comissão do Petflow, né? Ele vai carregar aqui com o nome do usuário certinho, certo? Já está no plano de conta pessoal comissão, como a gente comentou. A parte de grupo a gente já aprendeu, né, a importância de fazer o rateio desses valores. Aqui, como é uma venda de produtos, pressupõe-se então que é 100% para a parte de loja. Né? Se você não lembra a parte de grupo, volta lá na nossa playlist, acha o treinamento de grupo e refaça isso, né? Ou tire sua dúvida com a gente no chat do sistema. Então, feito isso, a gente vai para a parte de pagamento. Como que a gente vai pagar esse colaborador? A gente vai pagar ele hoje, beleza. Então vamos entrar aqui, botar no dia 8 mesmo, o valor vai ser pago em dinheiro, vamos salvar, show, e vamos salvar. Perfeito, note ainda que eu ainda não paguei, eu só salvei para simular, por exemplo, já criar essa conta para pagar ela no dia 30 ou no dia 15, né? Mas se fosse agora, então a gente só faltaria esse detalhe aqui, ó. A gente vai entrar aqui no histórico, mas olha que legal. A nossa entrada agora, ela está em aberto, certo? Só cliquei no olhinho para olhar. Beleza, é essa que eu quero. Vou acessar a conta e só vou marcar pago aqui. Se eu quisesse, evidentemente, já pagar na hora que eu salvei, para já aparecer aqui com esse status pago do lado, era só ter marcado aqui, mas quis fazer esse movimento para vocês verem que não precisa ser tudo na hora, certo? Você pode se organizar, lançar as contas e ir dando baixa no momento que você achar mais adequado ou, de fato, no momento que você vai pagar, tá bom? Então aqui, marquei salvo, salvei. Atualizei a tela e tá lá. O restante, zero. Não tenho nenhuma dívida com esse meu colaborador. Vamos acessar aqui de novo para garantir. E o histórico tá lá. As duas contas de comissão pagas, no status pago. Importante dizer, gerou uma conta, certo? A pagar com vencimento estabelecido. Aqui no widget, lá na parte de contas a vencer, vai notificar. Então você não vai esquecer, né, quando que tem que pagar a comissão combinada com o seu colaborador. Não lembra como mexer no widget? Volta lá na nossa playlist, acessa o vídeo do dashboard para aprender a trazer aqui os indicadores que são mais importantes para o seu negócio. Tá bom? Então acho que a aula de hoje era isso. Era no intuito de mostrar esse fluxo. Você configura o usuário, atribui os valores de comissionamento percentuais, faz as vendas, tanto de agendamentos, que são os serviços, quanto de produtos no caixa, certo? Acesso financeiro, acessa a parte de comissão, usa essa tela gerencial para fazer reunião com o seu time e tirar insights disso, certo? Gera a conta do comissionamento, paga a conta do comissionamento.
Esse é o fluxo, é simples e isso vai ajudar muito no dia a dia, tá? Para manter um relacionamento com seus colaboradores sempre alinhado. Às vezes a gente sabe que o colaborador acha que tem que ganhar um pouquinho mais porque errou na conta, gera aquele atrito. Então a gente sabe a importância de ter o controle de comissão bem alinhado para manter o time motivado. Tá, pessoal? De novo, reforçando, se você gostou dessa aula, dá o like, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Ativa as notificações. Essa é a penúltima aula do treinamento básico. A próxima aula é sobre a parte de integração, uma aula curta, só de um overview assim sobre o que é a parte de integração. Depois, no curso avançado, a gente vai entrar a fundo sobre o que é cada uma das integrações que a gente vai mostrar, tá bom? Então, ativa as notificações, porque o curso avançado, que vai trazer algumas aulas mais importantes, como a parte de compra do sistema, a parte de pacotes, né, a parte de promoções. Então vão ter aulas um pouquinho mais de operações um pouquinho mais complexas, mas que também vão ajudar muito no seu dia a dia. Tá bom? Então, a aula de hoje ficou por aqui. Um forte abraço para vocês.